Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, porque você escolhe agora estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, assistindo ao programa A Voz da Profecia. E aqui você sabe, sempre tem músicas lindas, músicas agradáveis do quarteto Arautos do Rei. E eu tenho o privilégio de compartilhar com você sempre a palavra do Senhor. Mas olha, por falar em palavra do Senhor, aqui na Novo Tempo, a gente não só apresenta a palavra de Deus em nossos diversos programas, mas também a gente quer levar você a estudar a palavra de Deus aí na sua casa, com esse material lindo que nós preparamos, A Cura do Pecado. Esta revista é, em realidade, um guia de estudos da Bíblia. Através desse material aqui, você vai conhecer profundos temas da Bíblia. Eles estão todos aqui preparados com muito carinho para lhe dar uma orientação segura sobre o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia nos revela, por exemplo, a respeito da origem do mal. Por que existe tanto mal, tanta coisa ruim nesse mundo? Como que isso surgiu? Como e quando isso vai acabar, se é que vai acabar? Oh, vai sim! O bem vencerá o mal. A alegria vencerá a tristeza, a vida vencerá a morte. Essa é a mensagem da palavra de Deus e você precisa conhecê-la. Então, esse é um presente para você. Peça que a gente lhe manda com muito carinho e é presente para valer, não lhe custa absolutamente nada. Olha aí o nosso número de WhatsApp, 12982444449. Você salva esse número aí no seu celular e manda uma mensagem de texto para a gente dizendo: eu quero a revista A Cura do Pecado. E nós vamos mandar esse material para você gratuitamente como um presente
da Novo Tempo para você e para sua família. Outra opção é você solicitar a revista através do site novotempo.com/escola bíblica. Tudo isso vai chegar gratuitamente às suas mãos para abençoar a sua vida. E assim nós vamos seguindo, né? Nossa amizade, nossa unidade. Eu quero aproveitar e abraçar os amigos que são da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tenho muitos amigos católicos que sempre estão acompanhando a Novo Tempo e o programa A Voz da Profecia. Mas é claro, o abraço também vai para todos os assembleanos e para você que é batista, presbiteriano, metodista, você que é da Igreja Maranata, luterana, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Deus é Amor e tantas outras igrejas, tantas outras denominações religiosas onde há filhinhos e filhinhas de Deus sinceros que estão buscando ao Senhor de todo o coração. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, obrigado por sua amizade e acredite, em Jesus Cristo nós somos todos um. Essa, inclusive, é a música que nós teremos agora o prazer de ouvir o Quarteto Arautos do Rei cantar. Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Neste tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste e solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos, pois, semear a bondade e o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Não somos iguais, mas Cristo nos faz filhos de um mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo
Cristo somos um, em Cristo somos um. É assim que nós cristãos pensamos. Em Jesus nós nos tornamos todos um. Na chamada oração sacerdotal de Cristo, que está no Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus ora insistentemente ao Pai, pedindo para que sejamos, nas palavras de Cristo, aperfeiçoados na unidade, para que nós vivamos realmente unidos uns aos outros. Essa é a oração do Senhor. O verdadeiro cristão, ele vê todos com muito respeito, com muito carinho, com bondade. Em Cristo, como diz a música, não pode haver divisão. Pelo contrário, o propósito do Senhor é que haja unidade entre os seus filhos. Que você seja alguém assim, que promova a unidade, promova o encontro, a convivência pacífica e agradável entre os filhos de Deus. E eu quero aproveitar e lembrar você que tenho o privilégio de, aqui na Rede Novo Tempo, todos os dias, gravar pequenas mensagens bíblicas de 4 a 5 minutinhos, e você pode receber esse material direto no seu celular todos os dias. Na verdade, há milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que recebem essas mensagens diariamente. É um projeto chamado Este Dia com Deus. Você pode ver as informações aí na sua tela, como você receber esse material no seu celular, ok? E você pode receber pelo WhatsApp, pode compartilhar com outras pessoas que você desejar. Essa é uma forma da gente se envolver na obra do Senhor, da gente evangelizar. Este Dia com Deus são, como disse, mensagens bíblicas diárias de 4 a 5 minutinhos. Eu penso que esse é um material precioso que o Senhor nos tem dado o privilégio de produzir, junto com a equipe da web da nossa Rede Novo Tempo de Comunicação. Deus lhe abençoe e que cada dia mais a palavra do Senhor se renove na sua vida. E por falar nisso, já viu o título aí da mensagem de hoje? Mente Renovada, primeira parte. Nós vamos para um intervalo rapidinho, mas na sequência eu volto e eu terei o prazer de pensar com você nesse tema profundo e maravilhoso, que eu tenho absoluta certeza ser um propósito de Deus, realizar na minha e na sua vida. Fica aí que eu já volto. Nós somos amados e recebidos por Deus, impuros como estamos, mas na convivência com Ele, nós somos influenciados e conduzidos a uma vida de santidade. É preciso viver uma transformação total, radical, diz o apóstolo, por meio da renovação da nossa mente. Essa é uma mudança essencial de pensamento e de caráter. Você está na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e esse é o programa A Voz da Profecia. E a gente sempre recebe você aqui com muito carinho e com muita gratidão pelo privilégio de termos sua presença, sua companhia nesse programa. E por falar em A Voz da Profecia, em realidade A Voz da Profecia é mais do que um programa de televisão. Nós estamos também no rádio, na internet. A Voz da Profecia é um ministério. Não sei quantos de vocês que acompanham o programa aqui na TV sabem, mas o Quarteto Arautos do Rei e eu temos o privilégio de viajar pelo Brasil inteiro, sempre ou quase sempre envolvidos em programas evangelísticos. Eu gosto de dizer que a Voz da Profecia não faz show, faz evangelismo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação e a gente faz isso com muito prazer. Esse ministério começou em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, há exatamente 80 anos. Por isso, esse ano, nós estamos completando exatamente aniversário, né? 8 décadas de existência, e você vai ver aí que um pouquinho mais para frente, aí nos próximos programas, nós vamos ter bastante assunto referente aos 80 anos do Ministério A Voz da Profecia.
Deus tem abençoado grandemente esse ministério e nós temos confiado de que a mão do Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, está conosco e continuará nos abençoando. Juntamente, é claro, com toda a rede Novo Tempo de Comunicação, para que juntos nós sigamos cumprindo os objetivos de Deus para a nossa vida e para o nosso chamado. Muito bem, mas essa é a hora do estudo da Bíblia e antes a gente sempre ora pedindo a orientação do Senhor. Pense em Deus comigo. Pai querido, queremos nos colocar nas Tuas mãos, Senhor, mais uma vez e a nossa súplica é essa. Fica conosco, Senhor. Abre nossa mente, nosso coração, Pai, para que nós entendamos bem a Tua mensagem e que o Espírito Santo nos habilite a segui-la, a obedecê-la. Nós oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Vamos à Bíblia. Eu quero começar hoje com um conhecido e rico texto da Carta aos Romanos. Carta aos Romanos. Sabe que essa carta de autoria, né, do apóstolo Paulo, o grande missionário e grande escritor, essa carta tem como tema a justificação pela fé por meio do Senhor Jesus Cristo. O tema da justificação pela fé é abordado na carta aos Romanos, assim, de uma forma bem ampla, especialmente nos capítulos de 1 a 11. Aí, na sequência, nos últimos capítulos, do 12 ao 16, são apresentados aspectos práticos da justificação pela fé, onde Paulo procura deixar claro que a justificação pela fé vai além do perdão dos pecados, inclui novidade de vida. Usando assim uma expressão de Paulo, novidade de vida quer dizer, a partir do momento em que você se encontra com Cristo e Ele perdoa você, você é justificado, você que é um pecador é declarado justo por conta do perdão de Deus. A partir daí você passa a viver em novidade de vida, ou seja, você passa a ter uma nova vida. Porque Deus não só nos perdoa, mas Ele também tem poder para nos transformar. É uma reconciliação que produz, consequentemente, transformação. Nós somos amados e recebidos por Deus, impuros como estamos, mas na convivência com Ele, nós somos influenciados e conduzidos a uma vida de santidade. Eu quero convidar você então para o texto que está na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Se você é um estudioso da Bíblia, certamente já leu esses versos, talvez até os tenha aí marcados na sua Bíblia, como eu tenho aqui marcados na minha. Carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Está escrito: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz, portanto, veja que esse portanto aí já dá a ideia de que ele está realmente concluindo o raciocínio iniciado desde o primeiro capítulo da carta. Como eu disse, os primeiros capítulos estão relacionados à questão do ensino da justificação pela fé. E agora aqui, a partir do capítulo 12, Paulo mostra os efeitos práticos dessa justificação, desse perdão de Deus que nós obtemos quando pela fé nós aceitamos a graça do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Veja que Paulo não pede por si ou pelo amor que os irmãos têm por ele mesmo. Paulo era muito querido, muito respeitado, muito admirado. Os irmãos estavam dispostos a atender um pedido dele, mas ele diz assim, eu peço pelas misericórdias de Deus, eu rogo, eu suplico a vocês que vocês ofereçam o seu corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz assim, e que
Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Paulo fala de sacrifício vivo, santo e agradável. O chamado é para uma consagração completa, uma entrega total a Deus do corpo e da mente. Veja, das faculdades físicas e intelectuais, espirituais. Os sacrifícios do sistema cerimonial do Antigo Testamento eram de animais mortos. No sacrifício cristão, o adorador deve apresentar-se a Deus de forma consciente, racional e completa. Corpo e mente, diz Paulo, devem ser dedicados na melhor condição possível, numa entrega voluntária, que Paulo diz é algo agradável aos olhos de Deus. O crente realiza um ato de adoração espiritual ao oferecer a Deus um corpo santo e saudável, juntamente com a mente limpa e pura. Eu creio que é um ato de culto preservar as faculdades físicas e mentais na melhor condição possível. Observe que aqui no verso 2, Paulo faz uma advertência de que nós não podemos viver conforme os padrões deste mundo, veja, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha Bíblia, que é a Nova Almeida e atualizada, está escrito assim: não vivam conforme os padrões desse mundo. Numa outra versão, na Almeida tradicional, está escrito: não vos conformeis com este século. A ideia é a mesma. Observe, quando Paulo faz referência aqui a mundo, não é com relação ao planeta, o aspecto assim físico, geográfico. Não se conformem com os padrões desse mundo, desse planeta. Não, a ideia não é essa. Também quando ele diz assim, não se conformem com os padrões desse mundo, não é em relação às pessoas, aos nossos semelhantes, como que dizendo assim, olha, vocês ignorem as pessoas, maltratem, desprezem, afastem-se de todas as pessoas. Não, a ideia não é essa. Até porque nós cristãos devemos amar todas as pessoas, devemos tratar todas as pessoas com bondade, com carinho, sem discriminação, sem preconceito. Nós temos que nos misturar com as pessoas para que de alguma maneira possamos abençoá-las. Jesus diz que sua igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Então, quando Paulo diz assim, não vos conformeis com os padrões deste mundo, é a mesma ideia, não vos conformeis com este século. Ou seja, a referência aqui é a essa realidade de impiedade, de distanciamento de Deus, de desprezo a Deus. Uma vida envolvida no pecado, comprometida com o pecado, dominada pelo pecado. Essa é a ideia, não vos conformeis com esse século, não vivam de acordo com a realidade desse tempo. Um tempo de impiedade, de afastamento de Deus, de desprezo de Deus, ou a mesma coisa, não se conformem com os padrões desse mundo. Ou seja, não se deixem moldar por essa realidade. Porque, como disse Jesus, os filhos de Deus, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ou seja, nós estamos imersos nessa realidade de impiedade, de desprezo a Deus e a sua palavra, mas a despeito de estarmos dentro dessa realidade, nós não pertencemos a essa realidade, porque nós temos uma outra cabeça, uma outra mente, uma outra visão, uma outra compreensão, como fruto do nosso encontro com o nosso maravilhoso Deus. É preciso viver uma transformação total, radical, diz o apóstolo, por meio da renovação da nossa mente. Essa é uma mudança essencial de pensamento e de caráter. Veja, aquele que está justificado pela fé em Cristo e cuja vida está totalmente consagrada a Ele, não pode pensar mais, por exemplo, como pensava antes.
de uma forma egoísta, querendo levar vantagem em tudo e por isso muitas vezes lançando mão do expediente da desonestidade. Não podemos mais viver de uma forma gananciosa, impura. Oh, que triste! Muita gente continua com os pensamentos e atitudes da vida anterior ao encontro com Cristo. E o que Paulo está dizendo é que não pode ser assim, porque a verdadeira justificação pela fé, ela produz santificação. Ela leva o cristão a uma vida de santidade, ainda que isso seja um processo, seja uma obra gradativa que Deus vai realizando em nós, mas esse processo é real e ele é contínuo na vida daquele que foi justificado pela fé e permanece ligado a Cristo. A mente do homem, da mulher, da pessoa que anda com Deus, vai sendo renovada, poderia dizer, vai sendo trocada de uma mente carnal e natural para uma mente espiritual, que Paulo chega a dizer que é a mente de Cristo. Oh, sim! Quando você está vivendo esse processo de santificação, eu insisto, você está passando de uma mente carnal e natural, dominada e viciada no pecado, para uma mente espiritual, a mente de Cristo, que tem prazer naquilo que é santo, naquilo que é puro, naquilo que é bom. O que o apóstolo está dizendo aqui é que quando você é justificado verdadeiramente pela fé, você passa a pensar de uma forma diferente. E é claro, como resultado disso, você passa a ter uma vida diferente, uma nova vida. A mudança de mentalidade altera o que nós falamos, fazemos, como nos procedemos. Você está me assistindo e talvez você pense assim, ok, tá bem. Eu entendo que Deus quer realizar essa mudança de mente. Deus quer renovar a minha mente para que eu tenha uma mente espiritual. Mas o que eu posso fazer para ter essa mente renovada? Qual é a minha parte nesse processo de renovação da mente? De acordo com Paulo, o próprio autor aqui da carta aos Romanos, nós precisamos levar cativo nosso pensamento à obediência de Cristo, para que nós tenhamos a mente renovada. Eu convido você então agora para o texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem aí a Bíblia, quer ver? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler os versos 4 e 5. Eu disse segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Ouça o que está escrito. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você e eu estamos envolvidos num conflito espiritual. Todos os seres humanos, em realidade. Mas aqueles que são justificados pela fé em Cristo e estão vivendo no processo de santificação, nós temos consciência dessa realidade. E essa realidade de um conflito espiritual torna-se mais intensa ainda quando nós nos declaramos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, ouça, Paulo diz que as armas da nossa luta, dessa luta espiritual, desse conflito espiritual que há entre o bem e o mal, e que de alguma maneira é travado em nossa mente, Paulo diz que as armas desse conflito espiritual são, consequentemente, armas espirituais. As armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E veja o que ele diz, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos entender esse texto no seu contexto. Os inimigos de Paulo, lá na cidade de Corinto,
eles lutavam com armas carnais. Eu poderia dizer assim, as armas do mundo, com engano, força, razão, influência, riqueza, posição. Mas as armas do verdadeiro cristão, essa é a ênfase de Paulo, elas são fabricadas no arsenal do céu. Incluem a verdade como apresentada aqui na palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. E tais armas são poderosas, diz o apóstolo, para destruir fortalezas ou para demolir castelos, numa linguagem figurada. Paulo diz que nós destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui ele está se referindo às teorias humanas, raciocínio especulativo de pessoas envaidecidas que confiavam na sabedoria pessoal e desprezavam a Deus e a sua palavra. Portanto, veja, a batalha, a luta é da verdade contra o erro, da luz contra as trevas. É uma batalha do conhecimento de Deus contra a ignorância e a superstição. É a luta da verdadeira adoração contra todas as formas de idolatria. Essa é a batalha da liberdade em Cristo contra a escravidão do pecado, da santidade contra a impiedade. A luta da justiça contra a injustiça, do controle de Cristo contra o controle de Satanás. E como nós podemos vencer nessa batalha? Paulo diz assim, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É preciso levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sem a obediência nascida do amor, não há genuína experiência cristã. Porém, você sabe, para esse mundo cheio de vaidade e de orgulho, render-se a Cristo, tornar-se o Senhor de nossa vida, submeter-se à autoridade de sua palavra, isso é algo impensável, absurdo, chega a ser repugnante. Todavia, isso não é nada assim para nós, filhos de Deus, muito pelo contrário. Toda vez que nós levamos todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, nós estamos, em realidade, fazendo algo bom para nós mesmos. É importante que você e eu aprendamos a discernir que tipo de pensamento nos está sendo sugerido. A origem do pensamento que está passando na minha mente, na sua mente em algum momento, é da velha natureza ou da nova natureza? Esse pensamento que está me ocorrendo, ele está ligado à minha nova vida em Cristo, à minha mente espiritual, ou esse tipo de pensamento está ligado à minha velha vida, quando eu estava preso e atolado no pecado, à minha mente carnal? Você compreende? Por exemplo, Davi no Salmo 42, verso 5, eu posso até ler esse verso para você. Olha que interessante o que Davi diz. Eu mencionei Salmo 42, verso 5. Esse aqui, por sinal, é o refrão do lindo poema que é o Salmo 42. Está escrito assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Davi faz uma pergunta para si mesmo. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Veja que Davi está censurando a si mesmo por estar triste, por estar ansioso. É como se ele dissesse, por que eu estou pensando assim? Não! Eu vou colocar a minha esperança em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Outro texto que vem à minha mente está no livro de Jeremias, Lamentações, capítulo 3, verso 21, onde o profeta diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Veja a importância de nós cuidarmos com o que nós pensamos. Nós não podemos deixar que sejamos dominados por pensamentos que tenham a ver com a velha natureza, com a mente carnal, pecaminosa.
Devemos pedir a Deus que nos ajude a pensar de forma positiva, com a mente espiritual, com a mente santificada. Muitas vezes é preciso pensar, por que eu estou pensando assim? E um conselho clássico, quando o assunto tem a ver com pensamentos, carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Como que nós podemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo? Eu creio que é por meio de sua palavra. Nós precisamos nos concentrar na palavra de Deus e guardar a palavra de Deus com sinceridade em nosso coração. Assim, a palavra de Deus preenche nossa mente e nós somos conduzidos dia a dia na direção do Senhor. É preciso preencher a mente com a palavra de Deus. Eu creio que não tem outro jeito, não tem outra forma. A palavra de Deus é uma arma capaz, como diz Paulo, de destruir fortalezas. Só um poder sobrenatural pode vencer outro poder sobrenatural. Você sabe, nós estamos envolvidos num conflito espiritual. É a luta do bem contra o mal. A gente não está lutando, como diz Paulo também, carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, nós não estamos lutando contra carne e sangue, ou seja, nós não estamos lutando contra gente. Estamos lutando contra forças espiritual do mal nas regiões celestes, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Portanto, não é uma luta física, corpórea, carnal. É uma luta espiritual. E por isso, por ser uma luta espiritual, ela é travada com armas espirituais. Eu posso citar também Romanos capítulo 1, verso 16, está escrito, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, o Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é poder. A palavra é poder. Poder que vence o poder das trevas. É a verdade que derrota a mentira. Nós precisamos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E nós fazemos isso, insisto, quando nós procuramos guardar a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, interiorizá-la e vivê-la. No passado, quando uma cidade era conquistada e os seus jovens eram levados cativos, significa que eles eram forçados, eles eram arrastados, subjugados, estavam sob o controle, sob o domínio do povo que os conquistou, que os levou cativos. A ideia de Paulo é clara. Veja, há uma luta constante para pensar o que é bom, o que é digno, o que é puro. E o caminho da vitória é a gente alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, numa busca diária, com estudo e com oração, estando na presença do Senhor e pedindo a Ele que transforme, que renove a nossa mente. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, a partir do meio do verso, João, depois de dar conselhos para outras pessoas, ele se refere de forma específica aos jovens. Eu estou citando a primeira carta de João, capítulo 2, verso 14. E quando se refere aos jovens, ele diz assim, jovens, eu escrevi a vocês, porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno, o inimigo. Olha que coisa fantástica. Jovens de João, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Observe que fortes aqui não no sentido físico, ainda que seja na juventude que se tem maior vigor físico, mas aqui João não está falando de força física, ele está falando de força espiritual, porque a batalha é espiritual. Eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês
e vocês têm vencido o inimigo, vocês têm vencido o maligno. Aqueles eram jovens fortes na batalha espiritual, jovens vencedores. E por quê? Porque a palavra de Deus, diz João, está em vocês, permanece em vocês. Os jovens para os quais João escreve primeiramente eram jovens que viviam numa região do mundo chamada Ásia Menor, hoje onde está situada a Turquia. Mas é claro que essas palavras de João, elas têm uma aplicação para a igreja de Deus em toda a era cristã, em todos os lugares. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Estou falando agora para um jovem, para uma jovem. Você é um garoto aí novo de 15 anos, 18, 20, 25, 30 anos. Ei, você é forte? Espiritualmente falando, você é uma pessoa forte? Você tem sido um jovem espiritual, um cristão frutífero? Se não, é porque você não se alimenta da palavra de Deus. Ora, você tem certeza disso, pastor? Absoluta. Toda vez que você e eu, nós filhos de Deus, estamos fracos em nossa caminhada cristã, certamente nós estamos negligenciando a palavra do Senhor. Não minta para você mesmo e para Deus. Se você não estuda a Bíblia e não procura praticar a palavra do Senhor, você tem sido fraco, evidentemente fraco na sua caminhada cristã. Por isso é que muitas vezes você vive dominado por preocupações e por insegurança, pensamentos negativos, tristeza, angústia. É por isso que muitas vezes nós cedemos ao pecado, porque estamos espiritualmente fracos por negligenciarmos a palavra de Deus. A nossa mente não é renovada quando estamos distantes do Senhor e de sua palavra, muito pelo contrário. A nossa mente vai cada vez se aprofundando mais naquilo que é negativo, naquilo que é contrário a Deus e à sua vontade, naquilo que é oferecido assim abundantemente pelo mundo. O tempo passa e a mente daquele que conhece a Deus, porém de Deus se afasta e negligencia o estudo de sua palavra. A verdade é que a mente vai ficando cada vez mais cheia do lixo que o mundo oferece. E esse lixo não falta, esse lixo tem demais por aí, em todos os lugares, né? Você tem uma mente conformada com os padrões desse mundo e não transformada pela obra do Espírito Santo, quando você negligencia o estudo da palavra de Deus. Por outro lado, se você é um estudioso da palavra, com disposição não só de conhecê-la, mas também de segui-la, de amá-la, interiorizá-la e obedecê-la, então o Senhor está renovando sua mente, de uma mente carnal e natural para uma mente espiritual, semelhante à mente de Cristo. Eu gosto muito de um texto de Ellen White, uma autora americana que já faleceu há mais de 100 anos, mas foi uma mulher notável. Eu não tenho dúvida alguma que, usada por Deus, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 112, olha que palavras lindas, está escrito assim: quem usa a completa armadura de Deus. E aqui Ellen White está se referindo ao texto da carta de Paulo aos Efésios, que faz referência à armadura de Deus. Efésios, no capítulo 6, quem usa a completa armadura de Deus e separa um tempo cada dia para meditar e orar, e também para estudar as Escrituras, estará ligado ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre aqueles que o rodeiam. Veja, quem usa a completa armadura de Deus e separa um tempo todos os dias para meditar e orar, acaba recebendo essa bênção do céu e tem uma influência transformadora e salvadora sobre aqueles que o rodeiam. E ela segue dizendo assim: terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Anelará pela pureza
pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Significa dizer que quanto mais eu busco a Deus por meio de sua palavra, consagrando minha mente àquilo que é bom, que é puro, que é santo, então mais Deus vai realizando o processo de transformação da minha mente, de renovação da minha mente e me aproximando mais dos seus ideais para a minha vida. Essa pessoa que assim vive, conhece, compreende e desfruta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós temos uma mente carnal e natural, a vontade de Deus para nós parece ser ruim, imperfeita e desagradável. Mas quando nossa mente é renovada pela obra do Espírito Santo, usando a palavra de Deus, então nós descobrimos, nós constatamos pela nossa experiência própria que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Esses têm uma mente renovada pela obra do Espírito Santo. Eu quero ler só mais uns versinhos rápidos aqui do Salmo 139, antes de partirmos para a música do Quarteto Arautos do Rei. Eu disse Salmo 139. Vou ler a princípio os versos de 1 a 6. Na minha Bíblia está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. O salmista aqui está falando a respeito do fato de que Deus é onisciente, isto é, Ele sabe todas as coisas. Deus também é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele é onipotente. Ele tem todo o poder, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando me sento, quando me levanto. O Senhor conhece todos os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, conhece os meus caminhos. A palavra, diz o salmista, nem chegou ainda à minha língua, o Senhor já a conhece toda. Tu me cercas por todos os lados, colocas sobre mim a sua mão, e ele diz assim, Senhor, tal conhecimento é elevado demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. E agora os dois últimos versos do Salmo, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como o salmista sabe que Deus sonda todas as coisas, conhece todas as coisas, conhece o fim desde o princípio, conhece até os nossos pensamentos. Antes mesmo que nós os expressemos em palavras, Deus já sabe o que está no íntimo de nossa alma. Então o salmista termina o salmo dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como que dizendo assim, Senhor, tira de mim o que é ruim e coloca só o que é puro, o que é bom na minha mente, no meu coração. Me tira, Senhor, do caminho da morte, da condenação e do pecado e me coloca no caminho da vida, da salvação e da santidade. Deus abençoe você. O Senhor tem prazer em ouvir uma oração como essa, de alguém que está pedindo a Deus para renovar sua mente e seus pensamentos, para lhe dar uma nova forma de pensar. E como resultado disso, é claro, novas palavras e novas ações. Deus lhe abençoe. É hora da música. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar. Ouça agora Arautos do Rei e na sequência nós vamos orar juntos. Tudo, ó Cristo,
sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei. Ok, viva essa canção, viva essa oração cantada e ficará tudo bem. Sabe por quê? Tudo o que Deus precisa é que nós verdadeiramente nos entreguemos a Ele, que nós nos entreguemos por completo, sem reservas. E aí Ele faz a sua obra, e agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus realiza a sua obra, Ele sabe realizá-la, Ele sabe fazê-la de maneira completa, eficaz. A sua vitória é certa, a sua vitória é inevitável. Se você de fato se entregar, se jogar nas mãos de Deus e pedir a Ele para conduzir sua vida, para guiar seus passos, para renovar sua mente, Deus age, e Deus age com poder e com sabedoria. Por isso, confie no Senhor e confie nele de todo o seu coração, não tenha medo. A sua vitória é certa no Senhor, se você de fato se entregar a Ele por completo. Vamos orar juntos? Você quer fazer essa entrega a Deus agora pedindo renovação da sua mente? Vamos pensar no Senhor. Pai querido, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas, como diz o salmista, Senhor. Sabes, conheces o íntimo de nossa alma e sabes quão imperfeitos somos. E nós te clamamos nessa hora que tenhas misericórdia de nós, Senhor. Que Tu venhas renovar nossa mente, nosso coração, para que tenhamos uma nova vida na Tua presença e nesse mundo. Que nós sejamos luz e bênção, motivos de glória para o Teu nome e uma influência positiva para os nossos semelhantes. Nós oramos com gratidão, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, vamos para frente com a bênção do Pai. Confie no Senhor, confie nele de todo o seu coração e Ele vai cada dia mais guiando os seus passos. Assim terminamos mais um programa A Voz da Profecia. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê.